Olá, eu sou Jacira Gomes, professora formadora do Departamento Pedagógico da Gerência de Ensino Especial da SEDUC. Nessa oportunidade, venho apresentar para vocês o tutorial do encontro da formação para professores de atendimento educacional especializado. Esse encontro tem como tema Processo de Ensino-Aprendizagem dos Educandos com Deficiência, TGD e Altas Habilidades de Superdotação, e a atuação dos professores de atendimento educacional especializado. O encontro está proposto para ser desenvolvido com atividades práticas e apresentação de slides, sendo que o mesmo deverá acontecer em um dia com duração de 8 horas. Para tanto, distribuímos a carga horária de acordo com a demanda de cada atividade e em momentos distintos. Caro mediador, compreendemos que este encontro constitui-se um espaço de estudos e oportunidade para os professores de AE atualizar e aprofundar seus conhecimentos acerca do processo de ensino-aprendizagem dos educandos público-alvo da educação especial, bem como sobre a importância de sua atuação para a melhoria da qualidade da aprendizagem desses educandos. Nossa expectativa com este encontro é enorme e desejamos que a sua seja também. Como já foi dito, toda a programação do encontro será desenvolvida com carga horária e momentos distintos. Para tanto, as 8 horas do encontro serão distribuídas em 10 momentos. Assim teremos, no período matutino, o primeiro momento, o qual denominamos de momento de acolhida. Este é o momento para você dar as boas-vindas, falar da importância da presença de todos. Também deve ler a pauta, pontuar os objetivos e fazer esclarecimentos sobre como será desenvolvida. Você deve esclarecer para os participantes sobre a organização e a sistematização desse encontro. Inclusive, combinar horário de intervalos e horário de término dos períodos. Também deve esclarecer o porquê da metodologia selecionada para esse encontro, que é a estudo de caso. Optamos por essa metodologia uma vez que consideramos que oferece informações que nos permitem captar a complexidade de uma situação-problema e ainda oportuniza os participantes a investigar a problemática da criança e ou adolescente no contexto escolar e os níveis do seu desenvolvimento. Em especial pelo fato de possibilitar aos profissionais refletirem e se colocarem em situações que envolvem tomadas de decisões no sentido de promover a aprendizagem dos educandos com deficiência, TGD e altas habilidades. Após dar as boas-vindas e fazer os esclarecimentos sobre a metodologia do encontro, você deverá apresentar o vídeo O Último Tricô, para reflexões acerca da prática pedagógica dos professores de AE. Terminando a exibição do vídeo, abra o espaço para que os participantes possam expressar o entendimento que tiveram em relação ao mesmo. Para instigar a reflexão, você deve apresentar os seguintes questionamentos. É possível fazer uma relação entre o conteúdo do vídeo com o trabalho dos professores de AE? Qual ou quais? É possível realizar um trabalho satisfatório atuando solitariamente? É possível detectar um planejamento subjacente à ação desenvolvida no vídeo? Por quê? A ação proposta foi avaliada ao longo de sua implementação? Houve um redimensionamento da atividade proposta? Você deve direcionar as reflexões de modo a aproximar o enredo da animação com a necessidade de se planejar e avaliar as ações pedagógicas implementadas pelos professores de AE. Lembrando que essas discussões devem ser breves, não tomando mais do que 15 minutos, cabendo a você conduzir o debate, aproveitando as principais intervenções e evitando perder o rumo das mesmas.
Após essa reflexão, você deve dar início ao segundo momento do encontro, o qual está intitulado de atividade prática, trabalho em grupos. Para essa atividade está previsto 60 minutos. Para iniciar, você, mediador, deve dividir a turma em grupos com um máximo de 6 pessoas por grupo. Orientar que cada grupo deve ter um relator que será responsável por registrar a síntese das discussões e também apresentar o trabalho em plenária. Mas, se caso achar melhor, pode esse trabalho ser apresentado por 2 pessoas ou por todo o grupo. Esclarecer também sobre a importância da participação de todos os membros do grupo, bem como da necessidade de, nesse momento, o grupo ler em conjunto o estudo de caso destinado a cada grupo. Em seguida, entregar a cada grupo um estudo de caso, sendo que poderá haver mais de um grupo trabalhando o mesmo estudo de caso, e as questões que nortearão os trabalhos dos grupos. No tutorial gravado, apresentamos uma sugestão para você, mediador, formar os grupos. Fique à vontade para usá-lo. O propósito dessa atividade é oferecer condições para que os participantes compreendam o estudo de caso com uma metodologia que possibilita entender o porquê e o como, não só das dificuldades e ou limitações dos alunos, mas também entender o contexto que está inserido a ação pedagógica e como as intervenções foram propostas e desenvolvidas. Assim que os grupos estiverem formados, você, mediador, deve orientá-los a ler o estudo de caso destinado a cada grupo e levantar todas as informações sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento do educando, como também sobre as intervenções pedagógicas contidas nos estudos de caso. Nesse momento, os grupos discutirão sobre os estudos de casos, tendo como eixo orientador as questões propostas por você. É importante compreender também que o próprio estudo de caso pode ser objeto de questionamento. Por exemplo, se este se atém em demasia às limitações dos educandos retratados, se os mesmos são reduzidos à deficiência, por exemplo, os estudos de caso não devem ser tomados como modelo. Você também deve pontuar para os grupos que esses devem discutir e refletir sobre as informações contidas nos estudos de casos e se essas informações subsidiam a implementação de intervenções e ou ações pedagógicas que promovam as potencialidades dos educandos e também se contribui com o desenvolvimento de competências que favoreçam a permanência com sucesso desses educandos na escola e, por conseguinte, sua inclusão na sociedade letrada. Após a apresentação de todos os grupos, é o momento da sistematização das questões relativas aos estudos de caso. Essa atividade tem o propósito de provocar uma reflexão sobre os aspectos que foram evidenciados pelos grupos na plenária. Para tanto, você deve provocar os participantes a refletirem sobre as considerações relatadas por eles, se essas apresentam informações concretas sobre o processo de aprendizagem dos educandos, bem como sobre quem é esse educando e sobre a ação pedagógica proposta para ele. Lembrando que as informações contidas nos estudos de casos devem ser entendidas como subsídios para a implementação de metodologias e práticas que favoreçam a aprendizagem dos educandos, como nos assinala Hadid. Os procedimentos de ensino devem, portanto, contribuir para que o aluno mobilize seus esquemas operatórios de pensamento e participe ativamente das experiências de aprendizagem, observando, lendo, escrevendo, experimentando, propondo hipóteses, solucionando problemas, comparando, classificando, ordenando, analisando, sistematizando, etc. Para a sistematização,
você pode utilizar o bloco de slide de 4 a 13. Slide 4. O propósito desse slide é possibilitar esclarecimento sobre o conceito e a compreensão acerca da deficiência de acordo com a Convenção da ONU. Você deve pontuar para os participantes que a condição de deficiência não pode nunca predeterminar qual será o limite de desenvolvimento e aprendizagem do educando. Ou seja, as características que definem o sujeito como deficiente não podem, por si só, definir ou consolidar a compreensão acerca das possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento desses educandos. Considerando o que assinala Carneiro. Mais grave que a classificação são os tetos de aprendizagem fixados. São estes prognósticos que acabam definindo e consolidando o desenvolvimento deficiente destes indivíduos. Caro mediador, nesse momento, você deve pontuar para os participantes que um diagnóstico, por si só, não pode determinar se a pessoa vai aprender ou não. No entanto, ele deve subsidiar o planejamento de intervenções pedagógicas que valorize o jeito de ser e aprender dos educandos. Lembrando ainda que o educando é um ser indivisível, portanto, ele é um ser psicológico, afetivo, social, cognitivo e biológico. E assim, sendo, as ações devem considerar as especificidades dos alunos, propondo dinâmicas e ou atividades que sejam capazes de suprir as necessidades inerentes a esses educandos. É preciso ter uma visão positiva da deficiência, pois uma criança com deficiência não é uma criança defeituosa, nos pontua Vygotsky. Slide 5. Com esse slide, você, mediador, deve pontuar para os participantes sobre a importância do olhar pedagógico para com os educandos com deficiência, TGD e altas habilidades, sendo que este olhar deve atentar para as potencialidades desses educandos e não só para as dificuldades e ou limitações, como pontua Vygotsky. Para a educação da criança com deficiência intelectual, importante conhecer o modo como ela se desenvolve. Não importa a deficiência e a insuficiência em si mesmas, mas a reação de sua personalidade em desenvolvimento no enfrentamento das dificuldades decorrentes da deficiência. Vygotsky, 1995, página 104. Nessa perspectiva, é que entendemos que o professor de AE, como todo e qualquer outro professor, tem que ter sensibilidade para conhecer e compreender o educando, para além de sua deficiência, para então propor atividades de modo a explorar todos os seus canais de conhecimento. Assim, as intervenções pedagógicas propostas pelos professores de AE devem ser direcionadas no sentido de propiciar a melhor interação do educando no espaço escolar, uma vez que a interação social representa o elemento necessário ao processo de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa. O professor de AE deve atuar como mediador da aprendizagem, pois seu papel é ser o elo intermediário entre o educando e o conhecimento, considerando que conhecimento é ao mesmo tempo atividade e produto dessa atividade. Morin, 1986, página 247. Slides 6 e 7. O objetivo desses slides vai além de apresentar alguns conceitos de aprendizagem. Você deve valer-se desses slides para discutir com os professores sobre o processo de aprendizagem dos educandos, como também sobre os pressupostos da teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky, assinalando que essa é a concepção que deve fundamentar toda a ação pedagógica. Na teoria sócio-histórico-cultural, compreende-se a aprendizagem para além da aquisição de conteúdos, envolvendo mudança de comportamento por parte do educando, bem como a produção de sentido
contribuindo para a ampliação da visão de mundo dos mesmos. O processo de aprendizagem, de acordo com essa concepção, deflagra vários processos internos de desenvolvimento intelectual dos educandos. Esse envolve o processo de significação do mundo, a possibilidade de situar em um dado contexto social, em relação a si mesmo, ao outro e ao cosmos. Há uma interdependência entre aprendizagem e desenvolvimento. Já para a abordagem de Vygotsky, o processo de desenvolvimento não coincide com o da aprendizagem. O processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento potencial. Vygotsky, 1977, página 49. Dito de outra maneira, o professor não precisa esperar o amadurecimento cognitivo do educando para só então trabalhar conteúdos que exijam um raciocínio lógico-matemático. Aquilo que se deseja ensinar deve estar fundado em uma estratégia que seja um meio para que a aprendizagem aconteça e favoreça o desenvolvimento psíquico dos educandos. Dito de uma outra maneira, o professor não precisa esperar o amadurecimento cognitivo do educando, para só então trabalhar conteúdos que exijam um raciocínio lógico-matemático. Aquilo que se deseja ensinar deve estar fundado em uma estratégia que seja um meio para que a aprendizagem aconteça e favoreça o desenvolvimento psíquico dos educandos. A prática pedagógica deve potencializar o desenvolvimento cognitivo desses educandos. Essa questão é fundamental, uma vez que aquilo que propomos e ou oferecemos para as pessoas com deficiência geralmente decorre de uma compreensão da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, bem como das expectativas em torno da capacidade dos mesmos. Caro mediador, o propósito dessa discussão é instigar os professores de AE a se reconhecerem como adulto capaz de planejar atividades que estimulem as funções psíquicas superiores dos educandos com deficiência, com TGD, altas habilidades. Nesse sentido, o professor precisa conhecer o conteúdo que vai ser desenvolvido, bem como participar do planejamento com o professor regente e, juntos, definir metodologias e ou procedimentos didáticos que possam favorecer a aprendizagem de todos os educandos, de modo a contribuir com a construção de competências necessárias para o exercício pleno da cidadania, considerando que o professor atua como mediador na construção do conhecimento. Ainda segundo Vygotsky, a aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. Os slides 8, 9 e 10 têm o propósito de propiciar uma reflexão acerca das atribuições do professor de AE, bem como da importância do seu papel para assegurar a participação e a aprendizagem dos educandos com deficiência física, mental, sensorial, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades na escola comum. E, por conseguinte, garantir a continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino desses educandos. Nessa discussão, você deve reforçar para os participantes que é importante haver uma articulação entre os diferentes profissionais envolvidos no processo de ensino. Lembrando que cabe ao professor de AE elaborar, produzir e organizar serviços e ou recursos pedagógicos de acessibilidades e estratégias de ensino que contribuem para eliminar as barreiras da aprendizagem, de modo a contribuir para melhorar a participação desses educandos no ensino comum. Em outras palavras, embora as atividades do AE se diferenciem das realizadas em salas de aula do ensino comum, essas atividades devem articular com a proposta pedagógica da escola. Você deve pontuar para os professores de AE que, mesmo trabalhando em períodos opostos, justamente para atender os alunos no turno inverso de sua aula, é importante que aconteça essa articulação no trabalho, como também é preciso tempo para planejar conjuntamente.
Caso não tenha oportunidade de um contato pessoal diário, precisam se organizar, mesmo que seja por e-mail ou por telefone, para desenvolver um trabalho articulado. Caro mediador, aproveite esse momento para instigar os professores de AE a refletirem sobre a importância de atuar de forma conjunta com os professores regentes no atendimento aos educandos, público-alvo da educação especial. A interface do professor do AE com a escola comum possibilita não só compartilhar informações, orientações, mas também realizar a avaliação conjunta das necessidades do aluno e propor e ou organizar serviços, recursos pedagógicos que contribuem de forma significativa com a aprendizagem e o desenvolvimento e, por conseguinte, para a independência e autonomia desses alunos. Tem um pensamento de um autor desconhecido que diz assim: nesse caso, nenhum de nós pode fazer as coisas mais importantes sozinho. A parceria e a colaboração são o caminho para enfrentar todos os desafios. Prezado mediador, o propósito desse slide é sensibilizar os professores de AE no sentido de planejar as ações pedagógicas, tendo como centro o educando. É preciso cuidar para que o professor não trate todos os educandos com uma determinada deficiência de forma padronizada. Muito embora esses possam ter o mesmo diagnóstico. Cada sujeito é único em sua forma de aprender. Lembre-se, não é porque um educando tem deficiência intelectual que não se trabalha com ele exercícios que exigem as habilidades de generalização, criatividade ou abstração. Caro mediador, aproveite esse momento para pontuar para os professores de AE que a ação deve centrar-se na atenção aos aspectos que potencializam o desenvolvimento e aprendizagem do aluno com deficiência, TGD e altas habilidades, e que o professor de AE deve propiciar um ambiente de aprendizagem rico em estímulos que visam promover o desenvolvimento cognitivo dos mesmos. Lembrando que é fundamental a constituição de uma relação dialógica entre sujeitos independente das possíveis limitações. E ainda, segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo das pessoas com deficiência não ocorre no isolamento social, em uma espécie de maturação biológica, mas sim nas relações sociais. Lembre-se disso. Slide 12. Você deve valer-se desse slide para orientar os professores de AE em relação aos aspectos que devem ser considerados ao processo de aprendizagem do educando e, por conseguinte, no processo de avaliação. Você deve pontuar para os professores de AE que o ponto de partida deve ser de conhecer o educando, sua experiência de vida, as relações que estabelece em casa, na escola, no bairro em que vive. É importante também que o professor avalie qual a qualidade do vínculo social em que essa pessoa está inserida, englobando os aspectos motores, emocionais e cognitivos. É importante também lembrar em que situações o educando fica feliz, como reage quando contrariado, o que deixa triste, se esse educando faz uso de medicação, como se comporta diante de situações novas, que atividade realiza de forma autônoma, que atividades depende do auxílio de alguém, se esse educando faz atividade física, se brinca, se envolve em atividades de lazer, se ele é alfabetizado. Caso o educando não seja alfabetizado, verificar se ele consegue expressar seus pensamentos em forma de desenhos ou utilizando outras formas de linguagem. É importante também você sensibilizar os professores de AE no sentido de que esses reconheçam que, em geral, os alunos com deficiência não gozam de um status social que os reconheça como sujeitos, comprometendo a construção de uma imagem de si positiva, minando sua autoestima. A experiência da discriminação pode provocar um rebaixamento da motivação dos mesmos, fazendo com que eles se identifiquem com os estigmas sociais impostos por contextos restritos e intolerantes. Slide 13. Esse slide apresenta de modo específico os contextos que devem ser considerados pelo professor no processo de avaliação. Aqui é de fundamental importância você estimular os professores de AE a criarem
e disseminarem nas unidades educacionais uma cultura avaliativa formadora e emancipadora, não centrada em suas limitações ou naquilo que esse educando não consegue realizar. Deve lembrar que a avaliação deve servir para que os professores redimensionem suas metodologias de ensino e recursos adotados para promover a aprendizagem e desenvolvimento desses educandos. Para tanto, há que se considerar o histórico de vida do educando, bem como sua inserção na sala de aula e nas atividades propostas no AEE. Na sala de aula é importante também avaliar sua relação com o conteúdo proposto, como esse aluno se relaciona com a turma e com o professor. Aqui cabe chamar a atenção dos professores, no sentido de que esses não se deve negligenciar a forma como a turma e os professores se relacionam com o educando, sua estadia na sala de aula, se essa é carregada de constrangimentos que podem criar obstáculos para a inclusão. Deve também avaliar se é necessário recursos tecnológicos, materiais diferenciados, visando a acessibilidade dos mesmos. Também deve verificar se esses trabalham bem em grupo ou individualmente e em que atividades depende da mediação do professor ou dos colegas. Caro mediador, você deve pontuar para os professores de AE que importa avaliar também se os conteúdos propostos são significativos, se o professor regente utiliza estratégias em sintonia com a forma pela qual o educando aprende e se os objetivos e expectativas de aprendizagem propostas pelo professor levam em conta a singularidade do mesmo. A avaliação do contexto familiar do aluno deve privilegiar a vida familiar do educando. Se esse se auxilia a família nas atividades, o que ele faz quando está em casa, a qualidade do vínculo dessa família, se a família o estimula ou superprotege, quais as expectativas da família em relação ao mesmo. Quanto à avaliação na sala de recursos, cabe ao professor de AEE avaliar os aspectos motores do desenvolvimento, da expressão oral e escrita, o raciocínio lógico e matemático, os aspectos socioafetivos, utilizando como estratégia jogos, dinâmicas de grupo, situações lúdicas, em que possibilitem a expressão com o mínimo constrangimento da subjetividade desses educandos. Importante também lembrar que utilizar uma abordagem lúdica não implica tratar a pessoa com deficiência de forma infantilizada. O período vespertino está proposto para ser iniciado às 13h30. É entendido como o sexto momento do encontro. Esse é o momento para desenvolver a atividade orientação sobre elaboração de planejamento de atendimento educacional especializado. Ou seja, você vai apresentar um roteiro para a elaboração do planejamento de AEE e orientar esses profissionais sobre os aspectos a serem considerados na elaboração do planejamento. Ao iniciar essa apresentação, você deve, em primeiro lugar, destacar as vantagens do planejamento e ainda pontuar que o plano de AE poderá ser entendido como uma bússola que orientará o atendimento educacional especializado, assinalando sempre que, por meio do planejamento, o professor terá condições de saber se os recursos e atividades propostas promovem participação do aluno nas atividades escolares. Nessa atividade, será proposto um bloco de slide, com 8 slides. A saber, slide 1. O propósito da utilização desse slide é sensibilizar os professores de AE para a importância de planejar a ação pedagógica. Você, então, deve fazer um esclarecimento por que está pensando agora de um planejamento diferenciado, né? Levando em consideração a importância de se planejar uma ação. Os slides 2 e 3 têm o objetivo de apresentar o formulário do planejamento do AE. Caro mediador, você deve valer desses slides para pontuar que o planejamento deve ser elaborado a partir das informações reais sobre o aluno. Deve, nesse planejamento, conter estratégias funcionais, buscando alternativas que potencializem o desenvolvimento cognitivo e emocional do educando.
Nesse sentido, o professor não deve se ater apenas em elencar as necessidades e potencialidades desse educando, mas também deve ater e elencar as expectativas de aprendizagem, bem como as atividades a serem desenvolvidas, mas não só atentar para descrever essas atividades. Você deve descrever como elas serão implementadas, o tempo de duração, os recursos materiais, as adequações necessárias para essas atividades e para o atendimento desse educando. Você deve alertar o professor de AE para que, ao planejar, façam a seleção e ou construam materiais adequados, de modo que favoreça atingir os objetivos esperados com cada educando. Você deve também informar que alguns materiais podem ser adquiridos com recursos financeiros. Nesse caso, verificar que tipos de recursos podem ser adquiridos através do PDE, PDDE, Pró-Escola, etc. Para tanto, o professor de AE deve encaminhar a lista de materiais ao coordenador pedagógico e ao gestor da unidade educacional, para que esses apresentem tais solicitações ao conselho escolar, a fim de que estes deliberem sobre a possibilidade de aquisição de tais recursos. Caro mediador, oriente também e alerte os participantes para que o item 6, resultados alcançados, do formulário de planejamento, que o professor de AE deve descrever a avaliação do processo de aprendizagem e desenvolvimento desses educandos, ao final de cada quinzena. Mas também é preciso que o professor faça registros diários que deverão ser sistematizados quinzenalmente. Sobre o processo de avaliação, faremos algumas considerações nos slides 4, 5, 6 e 7. Caro mediador, para você discutir sobre o processo de avaliação com os professores de AE, nós apresentamos para você um bloco de slide contendo os slides 4, 5, 6 e 7. O propósito desse bloco de slides é discutir sobre a importância da avaliação da aprendizagem, que deve ser entendida como um processo contínuo, e também discutir com eles sobre os instrumentos e procedimentos que deverão ser usados durante esse processo de avaliação. Pontuar que a avaliação deve ser centrada na aprendizagem e desenvolvimento de cada educando. Portanto, deve ser desenvolvida desde o primeiro dia de aula. E para isso, é importante e necessário que o professor registre diariamente o desenvolvimento e desempenho desse aluno. É também de suma importância você salientar para esses professores que cabe a eles socializar com os demais profissionais, principalmente os professores regentes, sobre os resultados alcançados no atendimento de AEE. É importante você falar dos vários procedimentos e vários recursos que podem ser usados durante essa avaliação. Para isso, nós atentamos para o que orienta a nota técnica número 6 do Ministério da Educação. É importante você pontuar sobre os registros, como fazer esses registros, o que deve conter nesse registro, porque muitas vezes nós deparamos com muitos registros, mas às vezes esse registro não apresenta as informações necessárias para que o professor possa, então, implementar as mudanças na sua prática pedagógica. Caro mediador, o slide 8 anuncia a atividade em grupos, que nós denominamos como elaboração do planejamento de AEE. Também é considerado como o 7º momento do nosso encontro. O objetivo é possibilitar aos professores de AEE a elaboração de um planejamento de atendimento educacional especializado centrado no aluno com deficiência, TGD, retratado nos estudos de caso. Para essa atividade, nós sugerimos os seguintes procedimentos. Os participantes serão divididos em pequenos grupos. Sugerimos máximo de 6 integrantes por grupo. Cada grupo deve definir um relator para relatar a síntese dos debates e também uma pessoa para apresentar o trabalho em plenária. Com base no estudo de caso, os professores de AEE deverão elaborar, então, um planejamento de intervenção pedagógica centrada no aluno. Para isso, eles vão utilizar o formulário que você deve apresentá-los, já imprimido, e também
utilizar as orientações que você já passou para eles. Nesse momento, você deverá percorrer por toda a sala, por cada grupo, fazendo inferências, tecer questionamentos, visando desencadear o processo de construção do plano de ação pedagógica. Finda esta etapa, com certeza é o momento do intervalo. O intervalo é considerado do período vespertino como o 8º momento do encontro. Está destinado para esse intervalo 15 minutos. Após o intervalo, você deve dar início à apresentação do planejamento de AEE, que foi elaborado nos grupos. Para isso, você deve distribuir o tempo com os grupos. Você, então, deve pensar que você tem 60 minutos para essa apresentação e, para tanto, você deve distribuir isso por número de grupo. Assim que todos os grupos apresentarem, você deve fazer o fechamento da atividade. Você deve ressaltar os aspectos levantados e orientar acerca dos pontos de atenção observados durante as apresentações dos grupos. Você deve aproveitar esse momento para enfatizar a importância do trabalho da REAI estar articulado com os professores regentes e, melhor ainda, com toda a equipe gestora da unidade escolar. Finda toda essa discussão e esclarecimento acerca do planejamento de AE, você, então, deverá usar os slides 9, 10 e 11, que tem como propósito apresentar sugestão de atividade para ser desenvolvida no AE. Lembrando que são exemplos e não modelos, ou seja, as boas experiências podem ser copiadas, desde que adequadas ao contexto que será desenvolvido, como também às especificidades dos educandos. Lembre que esses slides deverão ser mostrados após a exposição de todos os trabalhos dos grupos e simplesmente tem o propósito de apresentar algumas sugestões. Depois que você apresentar todas essas sugestões e fechar toda a atividade, então nós estamos chegando no último momento do nosso encontro, que é o momento da avaliação. Nesse momento, você vai distribuir as fichas de avaliação, pedir que os participantes registrem sua opinião e sugestões acerca do encontro. Desejamos sucesso a você aí na sua regional e um grande abraço.